O Clamor, com Márcia Martins. Bom dia, paz do Senhor, segunda-feira, vamos em frente, né? Já estamos aí chegando para o final do mês de abril, o ano está correndo velozmente e nós estamos aqui apostos para compartilhar com vocês as bênçãos de Deus, a palavra do Senhor a cada manhã. Um grande abraço para você, que eu sei que tem me esperado, né? Segundas, quartas e sextas-feiras, que você não tem falhado, né, em estar conosco. Bom dia, Tiago de Oliveira. Eu sei que vocês estão, né, ligados no programa e que o Senhor está usando, né, a minha vida para edificação e o programa para minha edificação também, porque, né, a cada manhã que eu venho eu tenho que buscar a presença do Senhor, buscar a palavra do Senhor para ser compartilhada com vocês. É um prazer estar aqui no Facebook Live, na rádio, não é? Vamos em frente, né? Pelo menos até setembro. Setembro eu estou pretendendo voltar ao campo missionário e compartilhar de lá com vocês. Pessoal chegando no Facebook. Oi, Olga, quanto tempo você não aparece por aqui? Deus te abençoe. Grande abraço para você, para todo o pessoal lá da Igreja Luterana, ok? Este final de semana nós tivemos aí as comemorações pela Páscoa, não é? Obrigada, Olga. A Olga está dizendo que o Senhor abençoe a minha palavra de hoje. Glória a Deus, realmente. É só Ele mesmo para abençoar, não é? E este final de semana, como eu estava dizendo, né? Muitas comemorações da Páscoa, não é? Que tem a ver com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E isso foi celebrado no mundo inteiro, até mesmo no nosso projeto Asra, lá na Índia. Bom dia, Washington, chegando. E, infelizmente, né, nós tivemos um atentado em Sri Lanka. Sri Lanka fica ali ao sul da Índia, na pontinha da Índia, lá embaixo, né? Eles têm, assim, uma aparência de indianos, não é? E houve ali esse atentado de homens-bombas que se explodiram e mataram 207 pessoas, fora as 400 que estão feridas, né, tentando ainda sobreviver a esse atentado horroroso, não é? E foram esses homens se explodiram, esses terroristas, eles se explodiram dentro de 3 igrejas católicas e 3 hotéis, grandes hotéis, causando aí, né, uma desgraça muito grande. E eu gostaria, né, de estar orando, daí porque nós vamos orar com relação a isso, não é? Mas vamos focar na parte boa, né, desse final de semana. Milhares e milhares de pessoas com as suas atenções voltadas para Jesus Cristo. Em São José dos Campos, eu vi que teve um alto é assim, é como que uma encenação, não é? Na rua, que atraiu milhares de pessoas, e ainda vai continuar, né? Por essa semana, algo assim, muito bacana, né? Que eles montaram, que eles fizeram, né? É muito interessante, até eu tive um sonho essa noite que eu achei assim, olha que... Quando eu fui olhar essa notícia, né, sobre esse alto em São José dos Campos, essa grande encenação, reunindo, né, multidões,
no meu sonho essa noite, tinha aqui mesmo em Juiz de Fora, era uma grande apresentação, né, que reunia pessoas de várias igrejas e era sobre, né, a ressurreição de Cristo e uma multidão assistindo. E eu vi só assim um pedacinho, né? Porque era uma multidão muito grande, eu ficava na ponta dos pés, mas eu estava muito lá atrás, eu não conseguia entrar, não conseguia ver direito. Mas, de repente, eu comecei a conversar com uma das pessoas que estavam envolvidas naquela organização e eu pude olhar, né, nas salas lá dentro, por detrás, nos bastidores, uma sala cheinha de pessoas assentadas que estavam aguardando, né, para desempenhar o seu papel naquela grande apresentação sobre a morte e ressurreição de Cristo. E, de repente, né, no sonho, eu fui tomada pelo Espírito de Deus e eu comecei a chorar, muito comovida, de alegria, de ver, né, aquelas milhares de pessoas se acotovelando, né, tentando ali obter um lugarzinho, e mesmo as muitas que estavam lá no palco, né, que estavam se dispondo a encenar aquela apresentação. E no sonho, então, eu me comovia, né? Eu me enchia do Espírito de Deus, assim, cheia, né, do amor do Senhor, de ver todas aquelas pessoas, né, voltadas para Jesus Cristo, buscando o Senhor. Né? Isso é maravilhoso. Bom, vamos ver aqui o cântico de Zacarias, quando ele estava cheio do Espírito Santo, né? Ele falou sobre João Batista: você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, que é o Senhor Jesus Cristo, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Esse é o Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, que nos visitou, né? Veio das alturas, veio da parte do Pai e subiu de volta à presença de Deus, onde ele está sentado, não é, à direita do Pai, num lugar de honra, aguardando para que ele possa voltar. Eu estava meditando algo quando eu acordei ontem pela manhã e pensando, né, como que Jesus, ele fez todo o caminho como homem. Ele cumpriu a condenação de morte que estava sobre nós, a sentença de morte. Ele foi ao inferno por nós, né? De onde ele foi arrancado pelo poder de Deus, ele foi ressuscitado e ficou aqui ainda uns 40 dias, né, com os seus discípulos, e depois ele foi arrebatado aos céus. Ele foi subindo até sumir no meio das nuvens, enquanto os discípulos estavam olhando. Está lá no comecinho de Atos dos Apóstolos, ok? Você pode ler lá essa ascensão de Cristo aos céus, esse arrebatamento dele. Ele subiu com o seu corpo glorificado. E antes de Jesus, né, quando ele morreu na cruz, houve um grande terremoto, os túmulos se abriram, as pessoas que haviam morrido, elas ressuscitaram, apareceram, né, a muitos na cidade, apareceram e depois elas, com certeza, né, subiram para Deus. Assim também vai ser no nosso arrebatamento, né? Primeiro, os que já morreram em Cristo, eles vão subir, os túmulos vão se abrir, eles vão subir, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados também. Naquele momento, teremos os nossos corpos transformados. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas o que eu meditava é o seguinte: assim como Jesus, ele cumpriu a sentença de morte no nosso lugar, e ele foi ao inferno, ele ressuscitou, nós vamos fazer este mesmo caminho juntamente com Cristo. Vamos para a cruz com ele. Da cruz, né, nós
não vamos mais para o inferno, porque ele já foi no nosso lugar. Nós só temos que aceitar o sacrifício dele por nós na cruz. Mas Jesus, ele foi arrebatado, ele foi subindo aos céus. Nós também vamos ser arrebatados. Como Jesus foi arrebatado, nós vamos ser arrebatados. Nós vamos subir aos céus. E ele está um tempo lá, não é? Nas regiões celestiais, mas ele vai voltar para essa terra e nós vamos voltar para reinar com ele. Então, eu creio que nós vamos fazer esse mesmo caminho. Nós vamos subir no arrebatamento, vamos estar um tempo nas moradas celestiais, não é? Com Jesus nas nossas bodas, as bodas do Cordeiro, e depois nós vamos descer juntamente com ele para estar reinando aqui nessa terra. É tudo de bom. Os planos que Deus tem, né? Como Paulo disse, né? Que é tão maravilhoso o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esses somos nós. Nós estamos falando de ressurreição, vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. O título, né, desta parte aqui é justamente a ressurreição de Cristo. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, isso é Paulo falando, né? Como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, então, que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, então, né, Jesus Cristo também não ressuscitou. Mas vamos aqui mais para frente. Deixa eu ver, eu vou mais para frente um pouquinho. Aqui em 1 Coríntios 15, mas eu quero ir no verso 51. Mas, aqui 51. Irmãos, 50. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu quero compartilhar com vocês o testemunho de um pastor americano, que eu estava ouvindo esse final de semana. Gostei muito do testemunho dele. Você vê que é uma pessoa muito séria, não é? Porque você vê testemunhos e testemunhos, né? Você tem que usar o discernimento para ver o que é que vale a pena ser compartilhado. E até cheguei a comentar com algumas pessoas porque achei muito interessante o testemunho dele. Ele teve um sonho, mas era um sonho de Deus, né? Tipo uma visão sobre o arrebatamento. E ele teve esse sonho, mas ele não contou para ninguém. Deixou passar alguns anos antes que ele compartilhasse esse sonho com sua esposa. E quando ele contou para a esposa esse sonho que ele havia tido, que era mais uma visão do que um sonho, a esposa falou para ele: eu não vou dizer nada, eu só quero que você vá e converse com o seu neto e peça ao seu neto que lhe conte também o sonho que ele teve. Então ele fez isso, né? O neto estava saindo, ele falou assim: a tua avó falou que eu deveria te pedir para você me contar um sonho que você teve. E esse rapaz, né, esse neto, tinha tido um sonho quando ele era bem pequeno, mas ele nunca tinha esquecido o sonho. E os anos passaram e ele nunca tinha esquecido este sonho. E ele foi contar, então, para o avô o sonho que ele tinha tido. E o sonho também era sobre o arrebatamento dos salvos e era o mesmo sonho, né? Praticamente igual, o mesmo sonho. Vou contar para vocês como era a visão. Bom, ele conta que ele estava num descampado, contemplando um céu muito estrelado, e enquanto ele contemplava as estrelas do céu, ele ouvia nas costas dele por trás ruído de crianças brincando, de pessoas no estádio torcendo por um jogo, todo o movimento, todo o barulho das pessoas levando as suas vidas normalmente, nas suas atividades, né, normais do dia a dia. Ele ouvia todo aquele barulho e enquanto ele contemplava as estrelas. E ele foi vendo que as estrelas começaram a ficar em cores, o céu começou a ficar colorido, as estrelas começaram a ficar ali coloridas, e ele ficou admirado, ele falou: nossa, está acontecendo alguma coisa diferente. Ele ficou maravilhado com aquelas cores, com aquelas estrelas em cores, mas de repente elas como que caíram, né? Vieram ficando cada vez maiores, né, na direção dele, mas ele não sentiu nenhum medo. E, de repente, ele sentiu uma presença boa ao lado dele e ele começou a subir, a ser levantado. E ele olhou para o lado e a sua esposa estava com ele, estava subindo também. E eles sorriram um para o outro, pensando: estamos sendo arrebatados, né? E eles foram subindo, mas, de repente,
eles entraram numa velocidade da luz, zoom, né? Foi só aquele, igual a gente vê esses filmes de aeronave que vão devagarzinho, de repente elas aceleram na velocidade, né, da luz. E eles, zoom, né, entraram numa outra dimensão. E essa outra dimensão era o paraíso. E eles viam vilas, casas, tudo muito bonito, muita flor, crianças brincando, uma paz incrível, uma sensação maravilhosa, os cheiros, as cores, né? Uma experiência que é como o apóstolo Paulo falou, né? Não tem palavras para descrever, né? Ele viu coisas inefáveis que ele não tinha nem como contar. E o sonho, então, terminou ali, né? Com ele no paraíso. E quando ele foi conversar com o neto dele, tinha sido a mesma visão, só que o neto, né, ele teve maior discernimento, que quando aquelas estrelas caíram, na verdade, não eram estrelas que estavam caindo, eram os anjos que estavam vindo e pegando as pessoas, né? Eram os anjos que estavam levantando as pessoas, levando as pessoas, como a palavra diz que o Senhor vai enviar, né? Quer ver aonde está este texto que fala... eu quero ver onde é que está o texto que fala que os anjos vão ser enviados para reunir os escolhidos de Deus. Bom, eu anotei esse texto aqui em algum lugar. Depois eu acho para vocês. Tá? Bom, vamos em frente. Então, o avô e o neto tinham tido a mesma visão com relação ao arrebatamento. E isso foi incrível. Eles aí resolveram compartilhar com a família, né? Com o pai com o filho, né? Enfim, e este pastor, ele estava, então, depois no evento, e ele era o conferencista, e terminou a palestra dele, ele foi para o estande de vendas, o filho dele estava lá vendendo fitas, livros, aquele movimento, né, de quando você termina de pregar, as pessoas se aproximam, muita gente se aproximou dele para conversar, e ele viu uma jovem senhora que tentava chegar até ele, né, com os olhos merejando de lágrimas. Ela tentou chegar até ele, mas era muita gente, e ela não conseguiu, e ela foi embora, e ele não conseguiu falar com ela, né? E o filho dele também viu aquela moça assim, mas ela foi embora. Mas aí o tempo passou, o movimento, né, diminuiu, daí a pouco ela voltou. Eles viram essa moça novamente. E ela então conseguiu falar com o pastor e disse para ele: olha, eu sou de um outro estado, eu vim a este evento porque o Senhor me mandou vir e ele me disse que você poderia interpretar um sonho que eu tive, muito perturbador. Este sonho não sai da minha cabeça, eu não consigo compreendê-lo. E o Senhor me disse que você poderá decifrar este sonho para mim. Ele falou: poxa, eu não tenho, né, esse hábito de sair interpretando sonhos e tal, mas vamos ver, né, se o Senhor disse, então me conte o sonho. E ela começou a contar o sonho e ela disse: eu estava de pé, né, numa planície aberta e eu estava contemplando o céu muito estrelado, enquanto eu ouvia o movimento das multidões por trás de mim. Quando ela falou assim, né, o filho do pastor já pegou no braço dele: pai, olha. E aí a moça parou e falou: o que está acontecendo? Aí ele falou: não, é porque o meu pai, ele teve exatamente esse sonho que você está começando a narrar, né? Mas aí o pastor falou: não, deixa ela contar, né? Vai em frente. E ela contou que ela estava contemplando aquela imensidão quando ela viu que as estrelas começaram a cair na direção dela. E ela começou a gritar apavorada e escondeu o rosto, não é, de pavor. Sim, eu esqueci de contar para vocês isso, né? Que quando o pastor começou a subir no arrebatamento, que os anjos, né, desceram como aquelas estrelas e começaram a subir com as pessoas, o ruído da multidão que ele ouvia atrás mudou. As pessoas começaram a gritar em completo pânico. Havia um pânico total, né? Porque eu creio que do momento, né, que os anjos desceram e as pessoas começaram a subir, houve também, né, todo
todos os astros, né? Tudo balançou, tudo sacudiu, houve cataclismas, começou a haver uma mudança muito grande. E as pessoas apavoradas começaram a gritar. Então, essa moça, né? Ela teve o mesmo sonho, mas o sonho dela parou aí, porque quando as estrelas começaram a cair, ela cobriu o rosto e começou a gritar apavorada, né? Então, o pastor falou, realmente, eu tenho a interpretação do seu sonho e o Senhor mandou que você me procurasse para você saber, né, que neste momento em que você começou a gritar com medo, foi o momento do arrebatamento. E você ia ficar juntamente com a multidão que estava apavorada, da mesma forma que você ficou apavorada. E aí a moça, né, começou a conversar com ele sobre a situação espiritual dela. Ela falou, realmente, né, eu estava afastada e eu não estou fazendo a vontade do Senhor, enfim. Mas ele disse para ela, eu vou te contar o restante do sonho, né? Aqueles que estavam reconciliados com Deus, aquelas estrelas eram os anjos que vieram, né? E recolheram os escolhidos e levaram para o paraíso. Nós precisamos, né, estar certos de que nós vamos subir e não ficar para trás. Olha o que diz o texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não vamos à frente, não precederemos os que dormem, né? Os que morreram. Os que já morreram em Cristo, eles vão primeiro e a gente vai instantaneamente logo em seguida. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E o apóstolo diz, consolem-se uns aos outros com essas palavras. E vamos para frente aqui no capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Eu achei interessante, né? Porque à meia-noite ouve-se o grito do noivo e todas as virgens acordam, as 10 virgens da parábola acordam, né? E como que se ele veio, né? No meio da noite, ele veio numa hora de noite. Eu não sei se noite física, se noite mesmo aqui na terra, ou se noite espiritual, não é? Porque aqui também fala que ele virá como ladrão à noite. Não significa, né, que precisa vir exatamente à noite, né? É que o ladrão, ele se aproveita, né, da situação de noite, das pessoas estarem dormindo espiritualmente, né? Para roubar a vida delas, a salvação. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. É assim, você está grávida, você já esteve grávida, né? A gente sabe mais ou menos quando que o bebê vai nascer. Né? Você sabe mais ou menos a época, né? Que já completou os 9 meses e tal. Mas você não sabe o momento, não é? Em que a bolsa de água vai se romper e dar início ao trabalho de parto. Isso nenhuma mulher sabe, é uma surpresa. Você não sabe que hora, né, que vai acontecer, que hora que virá as dores de parto. Você não tem como saber, mas você tem como saber os tempos e as épocas. Você sabe, né, que já deu os 9 meses, que o tempo está completo. Nós também já sabemos, por todas as profecias que têm se cumprido, que, né, o momento desse trabalho de parto, porque a terra está em dores de parto,
o momento, né, disso acontecer, desse bebê resolver nascer, não é o momento do nosso arrebatamento. Ninguém sabe este momento, mas nós sabemos que as profecias já estão praticamente todas cumpridas e que Jesus ele pode voltar a qualquer momento, né? E todo mundo fica tentando descobrir, né? Se ele vai vir no começo da tribulação, no meio da tribulação, no fim da tribulação. Eu gostaria muito de saber isso também. Ninguém sabe, ninguém consegue, né, saber isso. Muitos defendem que pela palavra nós vamos subir no começo, outros no meio, outros somente no fim. E por mais que eu já tenha estudado esse respeito, eu não consigo chegar a uma conclusão final. Então, de qualquer maneira, nós temos que estar prontos, porque vai ser assim, como diz aqui. Olha o apóstolo falando, o dia do Senhor, né? Vai ser quando disserem paz e segurança, ninguém está esperando, todo mundo vivendo normalmente, e a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto da mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Não tem escape. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Né? A palavra diz para a gente vigiar e orar em todo o tempo. Se você está obedecendo esta palavra de Deus, se você está vigiando, vivendo uma vida de santidade, não é? Vigiando e orando, este dia não vai te surpreender como um ladrão. Não vai vir para roubar, né? Não vai vir para matar e destruir. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Sóbrio, sabe o que é uma pessoa sóbria? Ela é uma pessoa, nossa, acabou de me fugir a palavra, sensata, né? Que tem a sua mente funcionando de uma maneira clara, porque o contrário de sóbrio é bêbado. O bêbado, ele tem a mente dele turbada pela bebida, ele não pensa com clareza, não é? Já uma pessoa sóbria, que tem sobriedade, ela pensa com clareza. E não há outra maneira de você pensar com clareza, a não ser que você pense de acordo com a palavra de Deus. Que a sua mente esteja renovada pela palavra do Senhor. Aí você vai estar sóbria, você vai ouvir a voz do Espírito do Senhor, você vai discernir, né? Os tempos e épocas que nós estamos vivendo. E ele vai dizendo, né? Nós estejamos atentos, precisamos estar atentos, prestando atenção a todas essas coisas, prestando atenção àquilo que o Senhor está mostrando, àquilo que o Senhor está falando conosco, àquilo que o Senhor está usando outros para falar. Estejamos atentos e sejamos sóbrios. Né? Tenha discernimento, não se deixe enganar com facilidade. Pois os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Tá vendo? Então, você tem que ser sóbrio, você não pode se embriagar. E aqui nós vemos, né, que os que se embriagam, embriagam de noite mesmo, né? Que você pode ver que durante o dia as coisas são mais fáceis. Agora começa a anoitecer. Todos aqueles que praticam maldade, que querem se prostituir, que querem fazer alguma coisa errada, eles esperam anoitecer e eles saem para fazer, né, as coisas que não podem fazer debaixo da luz, não é? Mas também aqui tem um sentido espiritual. Os que dormem, dormem de noite. Por que de noite? Porque de noite fala de um tempo sem luz, sem revelação. Eles estão cegos, eles estão na escuridão. E eles acabam se embriagando justamente, né, com todas as coisas deste mundo, com todas as falsas promessas que nós vemos neste mundo, com todas as falsas esperanças e expectativas que este mundo dá.
em vez de, né, se encher do Espírito de Deus, se embriagar do poder do Espírito Santo. E ele vai em frente dizendo: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, ele repete, sejamos sóbrios vestindo a couraça da fé. A couraça é aquela peça que protege, né, o corpo pela frente, ela vai guardar o coração, os órgãos, o fígado, o pâncreas, todos, o estômago, né, ela vai até embaixo, ela guarda todo o nosso corpo na parte da frente. Esta é a peça da couraça que o guerreiro coloca quando ele vai para a guerra para não ser atingido no seu coração, nos seus órgãos vitais. E como é que a gente faz, né, para proteger aquilo que nos mantém vivos? É vestindo a couraça da fé e do amor. É a fé e o amor que nos mantém vivos mesmo, né? Acordados espiritualmente, preparando-nos para a nossa vida eterna com o Senhor. Então, precisamos vestir a couraça da fé e do amor. E o capacete da esperança da salvação. É esta esperança, que é uma esperança que não falha, porque é uma esperança baseada no amor de Deus por nós, que é o nosso capacete, que protege a nossa mente, que protege, não é, a nossa vida de pensamentos dos dardos do maligno. Quantas pessoas, né, ainda pensam, assim, a quase maioria dos católicos, eles pensam que se eles merecerem, eles vão ser salvos, né? Ainda não entenderam, né, que a salvação não é por merecimento. A salvação é por você crer que Jesus te salvou, que ele morreu no teu lugar, que o sangue dele apagou os seus pecados. É desta maneira que você é salvo, crendo que o sacrifício de Jesus é suficiente para te salvar. E quando você crê nisso, você vai se tornar incapaz de continuar fazendo obras de maldade como aqueles que vivem nas trevas. Porque se você pertence à luz, você vai começar a dar outro tipo de frutos. Frutos para a vida eterna. Ok? Por quê? Porque você mudou. Você não é mais aquela árvore do bem e do mal. Agora você é a árvore da vida. Você está em Cristo Jesus. A árvore do bem e do mal, ela dá um tipo de fruto. A árvore da vida dá fruto para a vida eterna. E uma vez que nós, né, renunciamos àquela árvore do bem e do mal e fazemos a nossa escolha agora pela árvore da vida, que é Jesus Cristo, nós passamos a comer dos seus frutos, frutos que dão para a vida eterna, ok? Então, você vai passar a produzir outros frutos. Jesus falou, observe os frutos, pelos frutos você vai conhecer que tipo de árvore é essa pessoa, né? Mas nós não podemos dar frutos pensando assim, eu vou ser bonzinho, eu vou fazer boas obras, porque assim eu vou me salvar, eu vou agradar a Deus. Não, ok? Os frutos, eles são uma consequência do que tipo de árvore, né, você se tornou, você mudou a sua natureza. E isso só acontece quando você entende que Jesus Cristo morreu no seu lugar para pagar os seus pecados. E se você confessa Ele como teu Senhor e teu Salvador, você será salvo, você será transformado e começará, né, a ser guiado somente pelo Espírito de Deus. E aí tudo que você fizer vai ser em obediência a Deus. E não alguma coisa que você tirou da sua cachola, da sua cabeça para fazer achando, né, que aquilo vai te livrar da ira de Deus que vai ser derramado sobre a terra. Então, nós temos que ter o capacete da esperança da salvação. É uma esperança que não falha. Porque Deus não nos destinou para a ira dele, né? Que vai ser derramada, a punição sobre toda a humanidade que rejeitou o Filho dele. Não. Mas Deus nos destinou para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele morreu por nós, para que, quer nós estejamos acordados do ponto de vista físico, né? Ou dormindo, vivamos unidos a Ele. Nós podemos viver unidos ao Senhor ainda quando dormimos. Como eu disse para vocês, eu estava tendo esse sonho, né? Em que eu começava a chorar, né? De alegria, de emoção, de ver tantas pessoas buscando o Senhor Jesus, né? Depois eu voltei a sonhar e nessa outra parte do meu sonho, eu já havia chegado no Nepal. Eu estava lá no Nepal, né? Foi muito interessante a minha chegada lá no Nepal, porque eu estou, né, planejando de voltar à Índia e ao Nepal no final de setembro e eu já estou começando a sonhar com isso. Isso é bom, né? Quando você começa a sonhar com algo, significa que você está enchendo, né, o teu espírito, que você está gerando aquilo por fé, que você está crendo. Porque eu estou gerando isso pela minha fé. Eu estou crendo que Deus vai me enviar. Eu estou crendo que Deus quer me usar lá, né? Quando eu deixei o Nepal, Ele me deu aquele louvor que fala: lá onde estão os grandes cardumes ainda sem rumo, o mestre te quer lançando sua rede, pescando para Deus. E eu estou disposta a abandonar, né, todo o meu conforto, toda a minha segurança, para me lançar nesta aventura com o Senhor. A palavra, né, do Senhor, ela nos exorta e diz que a seara é tão grande e os trabalhadores são tão poucos. Precisamos orar ao Senhor que envie mais trabalhadores para a seara. E quando a gente começa a orar, Senhor, envia mais trabalhadores para a seara. Muitas vezes nós somos a resposta da nossa oração. Nós só precisamos fazer como os discípulos, né? Receber a ousadia do Espírito Santo. Porque é pela ousadia do Espírito de Deus que os discípulos eles foram enviados por toda a terra, até os confins da terra. Eles entregaram as suas vidas para isso. E, à exceção de João, todos morreram martirizados para onde eles foram, né? Mas deixaram a semente do Evangelho plantada e regada com o seu sangue precioso. E quantas milhares de vidas não têm sido salvas porque eles se dispuseram a obedecer o Senhor. No máximo, eles deixaram de viver nessa terra talvez por uns 20 anos a mais, não é? E trocaram esta terra, que é um lugar de passagem, pelo paraíso, pela eternidade, para um lugar maravilhoso com o Senhor. Então, não temos por que apegarmos nas nossas vidas neste mundo. Jesus falou: aquele que ama a sua vida neste mundo não é digno de mim. Mas aquele, né, que não tem a sua vida preciosa neste mundo, que não se apega às coisas dessa terra, mas que toma a sua cruz e me segue, esse, né, é digno de ser discípulo do Senhor. Bom, então esta palavra, vamos encerrar aqui em 1 Tessalonicenses 5, nós já estamos aqui no 5, 10. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Isso é o que nos importa, vivermos unidos a Jesus Cristo, unidos ao Senhor, através do seu Espírito que em nós habita. Por isso, exortem-se, é o que eu estou fazendo aqui, exortando vocês, né, animando vocês, dando uma palavra, né, de consolo, de animação. Esse texto que nós lemos fala 2 vezes: consolai-vos, né, uns aos outros, com essa palavra. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Temos que nos edificar mutuamente. E essas palavras, né, aqui o apóstolo falou em 4,18, ele fala: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Na minha outra versão, quando ele termina aqui o capítulo 5, ele fala também: consolem-se, né? Exortem-se, consolem-se, edifiquem-se uns aos outros com essas palavras. Nós temos que estar ataviados, a noiva tem que estar ataviada, nós temos que estar, né,
prontos, calçados, vestidos, prontos para o nosso encontro com o Senhor nos ares. Bom dia, Raquel Marques. Bom dia, Grace, Cíntia. Bom dia a todos vocês que estão comigo no Facebook. Olha só, eu compartilhei, né, eu estava compartilhando, aliás, a visão que o pastor teve, o sonho sobre o arrebatamento, e falei da moça que chegou para falar com ele no final da conferência, que teve o mesmo sonho que ele, mas o sonho dela era interrompido logo no comecinho, quando as estrelas caíram dos céus. E, na verdade, eram os anjos vindo buscar a igreja, mas para o mundo aquilo era o fim, né? O começo de um terror muito grande. E aquela moça, ela vinha de outro estado, mas, na verdade, ela era do Peru. E conversando com ela, o pastor perguntou, mas de onde no Peru você é? Bom dia, Wagner. Ela falou, você não vai conhecer, é um lugar muito pequeno, muito remoto de onde eu venho. Ele falou, não, mas qual o nome do lugar? Quando a moça falou o nome do lugar, ele falou, eu conheço, sim, eu conheço. Porque nós temos um projeto missionário há muitos anos ali no Peru. E exatamente nesta localidade onde você nasceu, nós temos uma escola, nós abrimos uma escola ali para as crianças, né? E eu me lembrei do nosso projeto missionário ali na Índia. Ele tinha este projeto missionário no Peru, a moça vinha justamente de lá, né? A partir deste encontro com esta moça, este pastor, ele entendeu que ele não poderia mais guardar a visão do arrebatamento para ele e que o Senhor havia dado isso a ele para que ele compartilhasse. E foi o que ele começou a fazer. E depois que ele começou a compartilhar esta visão, sonho, visão do arrebatamento que Deus deu para ele, deu para o neto dele, muitas pessoas passaram a procurá-lo para contar também, para compartilhar as visões que elas tiveram, os sonhos sobre arrebatamento. E que antes elas não falavam para ninguém, para não ficar mal vista, né? A pessoa fala, não, você está doido, não tem nada a ver, é só um sonho. Então, essas pessoas vieram trazendo, né, a revelação que elas também tinham recebido. Porque o Senhor está avisando, Ele está dando sonhos, visões. Homens sábios que estudam profundamente a palavra, eles estão avisando, né, que as profecias estão cumpridas. Nós estamos aguardando, a partir do momento em que você ouvir falar que começou a construção do templo em Jerusalém, você pode contar a partir daí 7 anos, ok? O começo da construção do templo em Jerusalém marca o início da tribulação, né? Que vai até os 3 anos e meio, e depois de 3 anos e meio passa a ser a grande tribulação. Se ouvirmos falar que o templo começou a ser construído, não é? Podemos preparar as nossas malinhas para subir, ou no começo dos 7 anos, ou no meio dos 7 anos, ou no fim dos 7 anos. Não é um tempo tão longo, né? Precisamos estar sóbrios e vigilantes. Vou passar rapidamente os textos que falam de estrelas, porque eu comecei a pesquisar, né, sobre a questão das estrelas. Porque eu quero também, né, encerrar, não sei se vai dar tempo disso tudo, falando um pouquinho sobre o projeto Ázara e fazendo aquela oração com relação ao atentado que aconteceu. Isaías 13:10, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Ezequiel 32:7, e apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Daniel 8:10. E se engrandeceu, aqui está falando de Satanás, e se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou para a terra e os pisou. Joel 2:10. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Mateus 24:29, palavras de Jesus.
E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências, os poderes dos céus serão abalados. Marcos 13, 25. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Judas, verso 13. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas sujidades, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Essas estrelas errantes são os anjos caídos. Então, muitas vezes, vocês estão vendo que quando a palavra fala sobre estrelas, muitas das vezes está falando sobre os anjos. Apocalipse 1:20, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Apocalipse 6:13, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. Apocalipse 8:12, e o 4º anjo tocou a sua trombeta, e foram feridas a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse semelhante, e a terça parte deles se escurecessem, e a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. Sabemos, né, que ao soar da última trombeta, o Senhor vai recolher os seus escolhidos de todos os lugares da terra, vai enviar seus anjos e recolher, né, todos os seus, dos 4 cantos da terra. Bem, sobre o projeto Astra, foi comemorada a Páscoa, né? Assim como esse pastor tinha esse projeto lá no Peru e colocou uma escola, nós também estamos com as nossas escolas lá no sul de Delhi, em 2 favelas diferentes, mas nós temos 9 favelas no total para ser alcançadas ali. E nós já estamos entrando no nosso 2º ano de projeto, estamos com 60 crianças, já estão lendo, já esse domingo, né, já receberam Bíblias, né, vão começar a ler e a estudar na Bíblia que nós ganhamos, doação de 100 Bíblias, todas com fotos ilustradas em hindi. E as crianças estão caminhando, estão sendo batizadas no Espírito Santo, as famílias estão sendo alcançadas, uma grande bênção. E eu quero estar lá para ajudar, né, para a gente deixar implantadas igrejas em cada uma dessas 9 favelas e também estar no Nepal fortalecendo o trabalho que teve início depois da nossa passagem no Nepal em 2011, visitando igrejas nas montanhas, dando seminários, enfim, muito trabalho para fazer. Eu quero ver se eu consigo, né, ficar 6 meses por lá. Vamos ver o visto, o que o Senhor planejou para nós com relação a essa viagem. Mas o meu coração é dele e o Senhor sabe que eu quero ir para abençoar muitas pessoas, porque aqui nós já temos muitas igrejas, muita gente pregando, mas lá eles estão em trevas densas. E é onde as trevas estão que nós precisamos deixar brilhar mais intensamente a nossa luz. Então, eu te convido a participar deste projeto missionário conosco. Você pode adotar essas crianças em oração, adotar com contribuição. Não só as crianças, né? A escola é uma estratégia que Deus está nos dando para levar a mensagem do Evangelho a essas grandes favelas que estão abandonadas, né? Elas não têm pessoas trabalhando lá, não tem testemunho de Jesus, né? A não ser a pastora Mona, com a minha ajuda, que tem ido, né, com a pequena equipe dela, mas algo muito pequeno, e nós queremos, né, que essas favelas sejam alcançadas para o Senhor. São lugares podres, né, de muito mau cheiro, de muito lixo, onde são cremados os corpos, onde deságua os esgotos, onde os lixos são acumulados, e ali estão essas pessoas lançadas fora, sem qualquer chance. Nós estamos com o projeto Asra. Asra significa esperança, levando esperança para elas, ok? Bom,
Agora nós vamos fazer aquela oração para o pessoal lá do Sri Lanka. Prontos para o nosso momento de intercessão? Vamos lá. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos agora, Pai, em Tua presença para clamar pela situação ali no Sri Lanka, Senhor. Tantas pessoas, 207 mortos, 400 feridos, nós não sabemos qual a situação espiritual destas pessoas. Que estes que estão feridos, Senhor, que o Senhor não permita que eles venham a morrer sem salvação. Nós clamamos salvação para a vida de cada um desses que foram feridos nesses atentados. Senhor, nós te pedimos que o Senhor envie o teu Espírito Consolador para cada família que perdeu seus amados, seus queridos neste atentado. Que o Senhor possa estar fortalecendo a tua igreja no Sri Lanka. Que a tua igreja não venha recuar, mas que ela venha a avançar. Que o sangue que foi derramado possa fortalecer a tua igreja ali no Sri Lanka, Senhor. Eles são tão pouquinhos, mas o Senhor pode multiplicá-los, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, visita a tua igreja no Sri Lanka. Consola, Senhor, fortalece-os, ó Deus. Pai querido, eu quero orar também por todas essas pessoas, esses muçulmanos radicais que explodiram como homem-bomba. Senhor, o Senhor sabe que desde pequenininho eles são levados para escolas, eles são ensinados que isto é o certo a se fazer, Senhor. Por isso eu oro que essas crianças tão pequenas dessas escolas, Senhor, sejam guardadas por Ti, assim como nós temos a nossa escola ali e ensinamos as nossas crianças no caminho do bem. Que essas crianças, Senhor, que são ensinadas no caminho do mal, sejam visitadas por Ti, Jesus. Dá a elas, ó Senhor, dá a elas sonhos, visões. Eu não sei como o Senhor pode fazer. Visita, Senhor, essas crianças, esses jovens que são ensinados que o certo é ser homem-bomba, que eles estão fazendo a coisa certa, explodindo, achando que estão fazendo isso agradando a Ti, Senhor, que eles vão para o paraíso fazendo essas coisas, Senhor. Deus, tem misericórdia, nós repreendemos esse espírito de engano em meio aos radicais hindus, aos radicais muçulmanos. Deus, todos esses que têm tido as suas mentes envenenadas por Satanás para serem usados como instrumentos de destruição. Pai, tem misericórdia dessas pessoas. Nós oramos, Senhor, que o Senhor possa visitá-los, que o Teu Espírito Santo possa ir aonde nós não podemos ir, mas nós podemos entrar com as nossas orações, Pai. Nós queremos abençoar a vida de cada um desses que está no engano. Mesmo pessoas de outras religiões que se dedicam tanto, que creem que estão fazendo bem e que vão obter salvação através daquilo que estão fazendo. Mas nós sabemos, Pai, que a salvação não é pelo que fazemos, mas pelo que nós cremos, que não há outro meio de salvação a não ser através de Jesus Cristo. Por isso, tem misericórdia, Pai, de todas essas pessoas que estão enganadas. Abre os olhos para que elas possam ver, para que possa resplandecer para elas o Teu brilho, o brilho da Tua glória, Senhor, da Tua salvação. Pai, oramos que haja salvação em toda a face da terra, mas que especialmente o Senhor possa dar sonhos, visões, enviar, Senhor, pessoas que possam dizer a verdade, que possam pregar para esses que estão aprisionados nas trevas do engano, que não sabem o que fazem, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia, porque a dor da humanidade está cada dia mais forte, Senhor. Nós te agradecemos por ouvir a nossa oração. Nos lembra sempre de orar. Nos usa, Senhor, para interceder. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
queridos, o nosso tempo terminou. Ok? Na quarta-feira a gente volta para compartilhar mais. Agradeço muito todos vocês que estiveram conosco. Se lembrarem de mim, me abençoem. Ok? Grande abraço. Fiquem na paz. Bom dia.